Preciso de uma ajuda da igreja hoje para começar a pregar. Libera o amarelo aqui para mim. O amarelo é o que você está usando? Não, libera outro. Põe o rosa. Alô. Alô, som. Preciso de um ajudante. Vem aqui, Wesley. Segura aqui. Eu preciso de uma ajuda de vocês para pregar hoje. Vocês podem me ajudar? Sim ou não? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você não entrega o microfone na mão de ninguém, porque não é para ninguém pregar. Que eu vou pregar. Quer dizer, você entrar o microfone na mão do irmão, vão falar Senhor, aleluia, tal, e emenda a mensagem. Não. Eu quero que vocês me ajudem. Acho que eu vou fazer. Não sei se essa primeira fileira tem condições de responder isso. Será que tem? Tem? Quem acha que tem? Levanta a mão. Tem? Então tá bom. Então assim, ó, você vai colocar o microfone assim, e a pessoa vai falar uma palavra só. Quantas palavras, gente? Uma. E não é aquele cara assim, ó, eu só tenho uma palavra, não, tenho duas palavras para dizer. Parabéns. Não, não é isso. É uma só. Uma palavra. Você vai falar uma palavra, e eu vou dizer um personagem bíblico aqui, e eu quero que você me diga, esse personagem bíblico, o que você se lembra. Ah, pastor, eu não sei quem é. Então você passa e pula. Não, e se você também não quiser participar, você não precisa. Né? É só fazer assim que o Wesley pula para o próximo. Ok? Tudo bem? Entenderam? Pode ser? Eu vou falar um personagem, você vai falar uma palavra que vem à sua cabeça quando eu falar o nome desse personagem. Pode ser? Pode ou não? Depois que você andar para essa fila aqui, ó, Wesley, você volta ali e vai ali, ó, no Bigode, no Samuca, na Larissa e no Éder. Tá bom? Então vamos lá. Vou falar o nome do personagem aqui, e aí vocês que estão por último aqui, até a Cris ali, tá? Nem pega o Google aí para fazer pesquisa. Mas esse personagem que eu quero falar hoje, ele é bem conhecido. Então eu vou falar. Uma palavra. Valente. Hã? Valente. Valente. Não romantize, tá tudo bem. Tudo Ai, bem. faz me lembrar. Não romantize. A primeira coisa que vem na tua cabeça. Valente. Medo. Medo. Invertido. Hã? Invertido. Divertido. Invertido. Invertido. Ah, bom, pensei divertido, cortou a orelha do soldado. Bravo. Gostei, Elora. Curioso. Estamos chegando. Peraí. Devagar. Elora. Bravo. Bravo. Gostei, Elora. Isso aí. Vamos ver. Amoroso. Amoroso. Bravo. Bravo também? Simplório. Simplório. Estressado. Estressado, Natália. Gostei. Vai ali com a Raquel, ali com o Juliano. Vamos ver. Pedro. Impulsivo. Impulsivo. Pedra. Pedra. Vai ali no Bigode. Quero ver. Lucas Bigode. Nossa, pula. Companheiro. Os irmãos estão tudo santo hoje. Temente. Temente. Raivoso. Raivoso. Bel, Pedro. Quem era Pedro? Primeira palavra que vem na tua cabeça. Realmente é um bravo. Bravo. Tá bom. Palmas para os nossos auxiliares hoje. Ah, que palma é essa, gente? Misericórdia. Pedro. Pedro? Gabi. Gabi. Gabi do Mateuzinho. Gabi, ela não está aqui, senão ela ia cortar a sua orelha, você vai ver só. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, que possamos nessa noite meditar na Tua palavra, que ela venha nos alimentar, ela venha, Senhor, ó Pai, nos despertar para algo novo do Senhor, e que em nome de Jesus, ó Senhor, o Teu Espírito possa se revelar a nós através da Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti. Usa a minha vida, Senhor, usa as minhas palavras, usa, Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor trabalhou no meu coração, para que seja trabalhado no coração dos meus irmãos também. Os irmãos que estão presencialmente, e os nossos irmãos também que estão online. Abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem não veio domingo passado, viu ali que nós chegamos a uma marca, lá, tá a placa do YouTube lá, ó, 1000 inscritos. Mas semana passada era 1000, né? Quanto está agora aí, Dija? Acho que está uns 1080, já aumentou mais 80 inscritos. E todas as vezes que a gente
faz uma transmissão ao vivo, essas 1000 pessoas são notificadas, que estão inscritas no canal. Então, se dessas 1000 pessoas ali a gente tiver algumas que estão dispostas a ouvir essa mensagem, né, e pararem ali, tiverem nesse momento em casa, mexendo no YouTube, vão receber também essa mensagem ao vivo. E que Deus abençoe todos vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse personagem que nós estamos falando nessa noite, e eu pedi para vocês me falarem uma palavra a respeito dele. E a pergunta que eu fiz a respeito de Pedro, apesar desses primeiros aqui responderem, era uma pergunta feita para toda a igreja. O que vocês pensam quando eu falo sobre Pedro? Uma palavra sobre Pedro. E alguns falaram, bravo, raivoso, impulsivo, o que mais? Ninguém falou uma palavra clássica, que todo mundo chama Pedro do quê? Traidor, pecador, quem mais? Não entendi. Precipitado, impossível, quem mais? O que ela falou? Pescador. Legal. E quando nós observamos a história dos discípulos e depois o trabalho dos apóstolos, quando a gente observa a vida de Pedro, e olha o que Deus fez na vida desse homem, eu posso até dizer que Pedro é um herói, pelo que Deus fez na vida dele. Porém, quando nós lembramos dele, por certos comportamentos, certas reações de Pedro, até mesmo às vezes por certos vacilos que Pedro cometeu, massivamente nós temos a tendência de julgar a Pedro. Massivamente. Justamente pelas atitudes erradas que ele cometeu ao longo da vida. E quando nós falamos o nome dele, a primeira coisa que nos vem à cabeça são às vezes esses estigmas, essas marcas que as suas atitudes e as suas más escolhas causaram na sua imagem. Nós podemos classificar algumas dessas marcas e dessas palavras que vocês disseram num Pedro antes e num Pedro depois. E nós podemos falar de um Pedro antes do quê? Nós tivemos uma aula aqui, sem ser esse domingo passado, falando sobre o avivamento do ministério do apóstolo Pedro, na vida de Pedro. E nós fizemos um exercício do Pedro antes e do Pedro depois. Isso que motivou essa mensagem também, a pensarmos e falar sobre essa mensagem. Mas o que nós podemos ver na vida de Pedro, e a gente entende, sabe muito bem que Pedro foi também um traidor. E por que ele foi um traidor? Porque a palavra de Deus diz que ele negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. E ele era impulsivo. Tinha algumas outras características que vocês falaram. Porém, hoje eu quero falar com vocês, e eu quero que vocês façam comigo, um exercício de nós sermos misericordiosos com Pedro. Eu quero que vocês consigam olhar hoje Pedro com outros olhos, ok? Pode ser? Então, o que podemos ver na vida ministerial e em tudo que Pedro viveu, para entendermos qual então o nosso papel. Olha que interessante. Nós vamos olhar para Pedro e nós vamos ver qual o nosso papel como igreja frente aos Pedros que Deus colocou diante de nós. Essa é a reflexão que eu quero fazer nessa noite. E se você pensou nessa característica que você falou de Pedro, agora você vai ter 20 segundos para pensar. Quem que é um Pedro que tem a mesma característica que você na sua vida? O Wesley já disse. Quem que é um Pedro que tem essas mesmas características negativas ou positivas na tua vida? Tem alguns Pedros que você conhece? Tem ou não tem? Quem tem alguns Pedros aí que conhece? Levanta a mão. Tem, né? Mas eu quero falar algumas coisas a respeito de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um pescador, Betânia. Pedro também era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Jesus escolheu 12. E desses 12, ele tinha 3 que eram mais íntimos. Uma observação que eu faço aqui. Às vezes, queridos, você vai conhecer muitas pessoas, mas de fato quem vai estar perto de você são poucos. São poucos.
De fato, quem vai estar perto de você, por sua própria escolha, são poucos. E você pode contar no dedo. Quem você pode confiar, de fato, e quem você sabe que é seu verdadeiro amigo ou verdadeiro companheiro. Sabe ou não sabe? Você sabe disso? Mas tem 12 lá, ou tem até mais, que às vezes se aproximam de você com outras intenções, com outros objetivos, né? Tem outros que se mostram dentre os 12, que são santos, porque deixou essa mulher quebrar esse vidro de alabastro. Poderia vender e dar o dinheiro aos pobres, porque tinha outras intenções por trás. A Bíblia diz que Judas era aquele que cuidava da receber o dízimo e oferta, mas era aquele também que retinha algumas das moedas para ele. Jesus escolheu 12, mas andava com 3. E desses 3, Pedro fazia parte de um desses 3. E esses 3 eram os mais chegados de Jesus, estavam próximos de Jesus. Olha que interessante. Pedro e João foram também os discípulos que prepararam a última ceia. Pedro também estava presente na ressurreição da filha de Jairo. E eu achei isso interessante quando eu fui olhar para a palavra de Deus. O primeiro milagre que Jesus fez de ressurreição, que está escrito lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 37. Diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando Jesus entrou, falou: opa, fica todo mundo aí, só os 3 vêm junto comigo. Pedro era íntimo de Jesus. Na transfiguração também, no capítulo 17 de Mateus, estavam com Jesus ali também os 3, Pedro, Tiago e João. Há uma coisa que nenhum homem na face da terra fez, que só Pedro fez. Você conhece alguém que andou por sobre as águas? Nem que se for por 3 minutos, 3 segundos, o único homem que andou por sobre as águas depois de Jesus foi Pedro. Sim ou não, gente? Mas a gente lembra do traidor, do maldoso, do mau caráter, do bravo. A gente lembra desse Pedro. Outra coisa que Pedro era. Outro momento importante, Mateus capítulo 16, se você quiser abrir a Bíblia comigo, Mateus 16, de 13 a 16, não é esse texto que eu vou usar, depois eu vou falar de Atos, nós vamos caminhar por Atos hoje, tá? Mateus 16, só a introdução dessa mensagem ainda. De 13 a 16 diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro também foi aquele que reconheceu pela primeira vez a divindade de Jesus. Isso alegrou o coração de Jesus, tanto que Jesus disse: olha, Pedro, parabéns. Mas imagina esse diálogo. Jesus, no meio, que nem eu cheguei hoje na classe de batismo, falei assim, para os irmãos da classe de batismo: me falem qual é a primeira obra da graça. Quais são os 2 sacramentos? Aí o William: Santa Ceia. Falei: bênção, né? E aí os irmãos estavam tudo assim ali, ó. Não sei se era frio, sei lá, o bigode estava quietinho. Imagina Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem que vocês acham que eu sou? E os discípulos também estavam do mesmo jeito. Ah, e agora? Se ele perguntar para mim, eu não estudei para a prova. Eu não li os versículos essa semana. Vão me chamar lá na frente para bater lá no negócio. Eu não sei a resposta da pergunta 1. Senhor, tal. Os discípulos estavam do mesmo jeito. E aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito que te revelou. É só possível entender a divindade de Cristo através da ação do Espírito de Deus. E foi isso que Jesus disse para ele. Olha só, outro ponto importante de Pedro também está lá em Mateus, no mesmo capítulo, mas no versículo 18 ao 19. Diz assim: pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
mesmo Jesus sabendo de todas as características de Pedro, e mesmo Jesus sabendo que ele o trairia, Jesus disse para ele: Pedro, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Jesus sabia quem era Pedro. Observando então quem era Pedro, nós vemos que Pedro também tem muitos pontos positivos. E por alguma das suas atitudes negativas, nós colocamos nele um rótulo. Mas o tema dessa mensagem nessa noite, que eu quero trabalhar com os irmãos, é um tema sugestivo. O tema é esse: perdoem a Pedro. Perdoem a Pedro. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer durante a nossa vida. Tem coisas que nós precisamos resolver durante a nossa vida. E algumas semanas atrás, 2 semanas, nós estávamos junto com o doutor Oswaldo lá, no velório do seu irmão. E ele me contou para nós, né, do papo que ele teve com o irmão dele. Isso, de fato, me edificou. Se posiciona. Foi o que ele disse para o irmão. Olha, é isso, a salvação é isso, Jesus é isso, e pronto. Se posicionou. Tem coisas que a gente tem que resolver ainda em vida. Amém ou não, gente? E algumas coisas depois não adianta. Eu me lembro 28 anos atrás, eu me lembro dessa data porque eu sei do tempo, porque no dia do velório da minha avó, eu vi algumas pessoas no caixão da minha avó dizendo: me perdoa, eu não queria ter feito aquilo, eu não queria ter agido dessa maneira. Adianta alguma coisa? Hã? E por que 28 anos? Porque nesse dia, estava lá no velório eu e a Renata, e a Renata estava grávida do Mateus. E no dia seguinte, o Mateus nasceu. Então, o Mateus foi no velório da bisavó, na barriga da Renata, e no dia seguinte nasceu. Então, todas as vezes que o Mateus faz aniversário, eu me lembro do dia do falecimento da minha avó. E essa cena sempre vem na minha cabeça. E esse mês é o mês do aniversário dele, por isso que eu estou falando isso para vocês. Não adianta depois. Então, o tema dessa mensagem nessa noite, e eu perguntei para você: você conhece algum Pedro? Conhece algum Pedro? Tem algum Pedro na tua vida? A mensagem dessa noite é: perdoem a Pedro. Perdoe o Pedro. Com essas mesmas características. Eu quero que você observe quantos Pedros você tem na sua vida. Pensa aí. Quantos Pedros você tem na sua vida? Qual que é o seu papel frente a esses Pedros que Deus colocou na tua vida? Qual que é o teu papel? O que você tem que fazer? E nós vamos ver em Atos como foi o trabalho de Pedro. E eu quero que você caminhe comigo em Atos. Nós vamos começar lá em Atos capítulo 2. Vai lá comigo. Atos capítulo 2. Vou fazer um panorama bem sucinto, resumido, dos pontos que eu quero trabalhar com os irmãos. E Atos vai ser para nós, e vai ter, e tem várias informações a respeito do ministério do apóstolo Pedro. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Deixa a Bíblia aberta em Atos, tá? Atos 2, de 1 a 4. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A gente vê aqui o primeiro versículo, cumprindo-se o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, inclusive Pedro. Pedro estava lá. Pedro estava presente, com todos os outros estavam reunidos. E depois disso, desse evento, depois do derramamento do Espírito Santo na vida de todos aqueles que estavam reunidos, vai comigo lá para o versículo 14 e 15. Pedro se levanta, diante dos outros 11 apóstolos, e ele começa a pregar. E lá no versículo 37,
Diz a palavra de Deus que tal era o poder dessas palavras, que aqueles que ouviram ficaram comovidos, ficaram envergonhados e perguntavam: o que nós podemos fazer então, irmãos? Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus. Se você não sabe por que tem 11, mas Judas tinha se suicidado. O capítulo 1 de Atos mostra a escolha de Matias, que entrou no lugar. Tá? Depois você olha lá no capítulo 1, que a gente já começou falando no 2. Tá? Então, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Vai lá para o versículo 24 agora. Versículo 24, Pedro diz assim: mas Deus o ressuscitou, falando de Jesus, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. E você sabe o que aconteceu nesse primeiro momento, depois do batismo com o Espírito Santo na vida de Pedro? No versículo 37 que a gente viu aí, as pessoas ficaram envergonhadas e chegaram para os discípulos: o que nós podemos fazer então? Pedro, já não perdendo tempo, disse: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. E diz a palavra de Deus que depois dessa mensagem do apóstolo Pedro, no versículo 41, se você olhar, diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas à igreja. E a gente lembra de Pedro, traidor, maldoso, bravão, cortador de orelha. A gente lembra disso de Pedro. Atos capítulo 2, falei do capítulo 2. Olhando para Pedro no capítulo 2, eu quero que você vá comigo no capítulo 3 agora. Capítulo 3 de Atos. No capítulo 2 a gente viu que Pedro é cheio do Espírito Santo. E depois da sua primeira mensagem, 3.000 pessoas aceitaram o Senhor e foram incluídas na igreja. No capítulo 3, acontece o primeiro milagre público de Pedro, já nos primeiros versículos, mas eu quero que você vá comigo já para o versículo 6. Diz assim: Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E olha que interessante. Quem que disse isso? Pedro. Pedro estava junto com quem? Pedro estava junto com quem? Para orar, e o Dija, e falar com Deus. E aí na porta do templo, que era chamada de Porta Formosa, estava lá uma pessoa pedindo uma moedinha, caridade. E Pedro bateu a mão no bolso, não tinha nada. Falou: não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Foi o primeiro milagre público de Pedro. Esse homem foi curado. E olha que legal, no versículo 14 ao 16, olha o que acontece depois. Pedro não só curou, Pedro deu uma lapada aqui também no povo que estava ali em volta. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos teus olhos. Todo milagre que o Senhor faz é para que o nome de Jesus seja exaltado através do milagre. Amém, gente? Foi isso que Pedro fez. Eu falei do Atos capítulo 3. Vai comigo para Atos capítulo 4 agora. Atos capítulo 4, do versículo 2 ao 4, diz assim: ressentido porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens para quase... Quanto, gente? Se os caras tivessem YouTube na época, a placa de 1.000,
2.000, 3.000, 4.000, 5.000. O YouTube já estava estourando ali, já era. E ó, olha o que acontece agora. O cara está sendo preso e tem gente chegando na igreja lá. O cara está pregando a palavra, curando, e tem gente chegando na igreja. Tem gente aparecendo lá. Tem gente chegando na igreja. Olha só que interessante. O que Deus está fazendo através de Pedro? Esse Pedro é um outro Pedro. Não é um outro Pedro? Tema da mensagem, perdoem o Pedro. Perdoem Pedro. Pedro e João, depois de solto, vai lá para o versículo 31. Olha lá. Sabe que legal? Eu estou pulando aqui, mas depois eu acho que você vai ficar com vontade de ler Atos. No versículo 31, depois dessa oração, que oração? Eles foram soltos e eles voltaram para a igreja. E eles foram lá na igreja fazer o quê? Olha o que eles foram fazer. Vai lá no 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. E lhe contaram os que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Olha o versículo 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Sabe o que eles foram fazer depois que saíram da prisão? Foram orar junto com a igreja. E você sabe o que aconteceu? Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Wesley. Olha esse Wesley. Todos ficaram cheios da presença. E olha que interessante. E a gente só se lembra de um Pedro problemático. Nada podia deter o apóstolo Pedro. E ele avançava cumprindo o que Deus mandou que ele fizesse. Vai lá comigo em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 é interessante. Que mostra um apóstolo Pedro agora com outro dom. Nós falamos aqui que Pedro já tinha um dom de cura. Pedro tinha oposição contra ele. Tinha um dom da palavra. Pedro também, depois de ser cheio do Espírito Santo, agora, no capítulo 5 de Atos, ele também tem um dom de revelação. Porque conta a história no capítulo 5 de dois personagens casados, Ananias e Safira. E eles tinham uma grande propriedade, e nos versículos anteriores a esse relato, no capítulo 5, o capítulo 4, fala da oferta de Barnabé. Olha lá no versículo 4:36. Então José, quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. O cara deu uma oferta. Vendeu uma posse que ele tinha, trouxe o dinheiro e entregou nos pés dos apóstolos. Eu acho que a Ananias e Safira estavam assim, ó, no cantinho da igreja olhando. Quem é esse cara aí que está pensando? Vou fazer a mesma coisa. Foram lá, venderam um campo que eles tinham também, só que eles negociaram os dois. Ó, a gente fala que vendeu, vamos dar um exemplo. A gente vendeu por 200 mil, mas a gente fala que vendeu por 150, tudo, e a gente fica com 50, a gente dá um rolê depois aí. Combinado? Combinado. Chegaram lá diante de Pedro e falaram, vai Pedro, vendi também um campo, e o outro lá vendeu um campo de 50, eu vendi um de 150. Estou entregando aqui para você tudo que eu recebi desse campo. Versículo 3 ao 5, Atos 5. Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando você guardou parte do dinheiro para você. A propriedade era sua. Você podia vender ou não, como você quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu. Você podia entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós,
mas você mentiu para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Não havia obrigatoriedade nenhuma dele entregar o que ele tinha que entregar. E a mesma maneira como nós trabalhamos aqui. Não há obrigatoriedade nenhuma de você fazer nada. Não há exigência nenhuma de você fazer nada. A palavra de Paulo, falando aos Coríntios, que quando você oferta tem que ser algo espontâneo do teu coração e tem que ser feito com amor. Se não for feito com amor, não adianta em nada. Depois disso, Pedro segue pregando. E a gente vê que a história não para por aí, né? Depois de Ananias, 3 horas depois entrou a mulher dele. E aconteceu a mesma coisa com ela. E a palavra de Deus diz que os dois foram sepultados no mesmo lugar. Mentira para o Espírito Santo. Mas depois disso também Pedro segue pregando. E lá no versículo 17 e 18 do mesmo capítulo, diz assim, olha que interessante essa palavra. Levantando-se, porém, um sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é o partido dos saduceus, ficaram com muito o quê, gente? Fala alto aí, muito o quê? Inveja. Uma outra aqui, ó, tomados de inveja. Os sumos sacerdotes oficiais, que eram os saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Foram presos. E mesmo diante de tal perseguição, aonde eles iam, aonde eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. E havia um incômodo geral dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, e tramavam constantemente contra eles. Queriam pegar eles por algum erro que eles cometessem. Vai comigo no capítulo 9 agora. Lá no versículo 32. Pedro vai numa cidade chamada de Lida. E lá nessa cidade, ele cura um senhor chamado Enéas, que estava há 8 anos numa cama, paralítico. Versículo 32. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se, arrume a sua cama. E imediatamente ele se levantou. Diz que todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Pedro não parou por aí. Depois você desce no versículo 36, Pedro vai para Jope, e havia uma discípula lá chamada Tabita, que era também conhecida como Dorcas. Ela era notável pelas obras e pelas esmolas que fazia. Ela morreu. Morreu. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto, no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos mandaram chamar Pedro e enviaram um homem ali para seguir pedindo, não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou, foi com eles. Quando chegou lá, o levaram a um quarto no andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, enquanto ele estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou-se. Jesus tinha feito um milagre assim também. Quem que presenciou esse milagre? Pedro, Tiago e João. Tudo que Jesus fez foi ensinando esse homem que ainda não tinha o Espírito Santo, que ainda tinha respostas impulsivas, que ainda era bravo, que era todas as outras características que vocês falaram. Mas Pedro, olha aqui. Mas lá na frente você vai fazer igual. Isso foi no capítulo 9, dom de cura. Vai para o 10. No capítulo 10 é interessante,
porque a gente olha também, e a gente viu do capítulo 2 até agora, o 9, Pedro, um crescimento total dele, né? Desenvolvimento dentro do ministério. Só que chega no 10, e tem alguns conflitos que acontecem na vida dele. Qual era o conflito? Deus fala para ele, ó, vai lá, Jesus fala para ele, vai pregar para Cornélio. Ele falou, eu? Negativo. O cara é romano. Matou Jesus, perseguiu. Negativo. Esse evangelho é só para os judeus. E aí Deus dá uma visão para ele. No capítulo 10 mostra essa visão, do versículo 9 até o versículo 16. E aí depois dessa visão, versículo 44 ao 48, diz o seguinte: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor a eles que sejam batizados agora, como nós também recebemos o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Todos os preconceitos de Pedro também caíram por terra, ele obedeceu. E ele viu que esse Espírito que o encheu, que mudou a vida dele, não estava restrito somente aos judeus. Esse Espírito Santo também estava ali à disposição dos gentios. Bastava somente se converterem dos seus maus caminhos e serem cheios do Espírito Santo. E foi isso que Pedro fez. Pedro ministrou na vida daqueles homens no capítulo 10. E aí eu chego no capítulo 12. E é o ponto que eu quero nessa noite. Vai para o capítulo 12 de Atos. Capítulo 12 fala do reinado de Herodes. Esse rei perseguia a igreja e tinha várias características como oposição aos líderes da igreja. E ele sempre procurava a fama, a aprovação da multidão. E ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E foi de maneira pública. E foi tão violenta essa morte que o deixou fascinado. Porque essa morte que ele causou fez com que a fama dele se aumentasse. Aumentou a fama dele. Ele começou a ser aclamado, mais aclamado pelo povo. E ele pensou com ele mesmo, se matando Tiago, eu já recebi essa glória toda, se eu matar Pedro então, eu vou virar Deus. Exatamente o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, na cabeça dele, né? Versículo 5. Dá ordens então para prender a Pedro. E no versículo 5, e assim Pedro estava guardado na prisão. Pedro foi preso de novo. Mas o versículo 5 diz o seguinte: mas havia oração, o quê? Incessante por parte da igreja a favor dele. Tem alguma outra Bíblia que fala o seguinte, que a igreja orava fervorosamente. Que Bíblia fala isso aí? Alguma Bíblia de você, da Raquel? Fervorosamente. O que seria orar fervorosamente? O que vocês acham que é orar fervorosamente? Hã? O que mais? Intensamente, com intensidade. O que mais? Hã? Contínua. O que mais? Vontade. Às vezes a gente chega aqui, mas o Corinthians faz gol, vai na oração, vem na vigília. Que isso, irmão? Não é muro das lamentações, não, irmão. Ora, abre tua boca para orar, fervorosamente, em nome de Jesus, amém ou não, igreja? Abre tua boca para dar aleluia, glória a Deus, uau, sei lá o que você quer dar. Aí o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando fervorosamente. Eu não sei se você sabe que nossa igreja é uma igreja pentecostal. Você sabe o que é uma igreja pentecostal? Que acredita, que crê no poder do Espírito Santo, naquilo que aconteceu no Pentecostes. Nós vivemos isso, aquilo que o Espírito Santo faz na vida da igreja. E Pedro estava preso e a igreja estava fazendo o quê? Orando como? Fervorosamente. Não tinha ninguém lá assim, Senhor.
fervorosamente. A igreja estava orando por eles, com vontade, com força, apaixonados, com entusiasmo na oração. Entusiasmo ardente orando por eles. Atos 12, do versículo 6 ao versículo 12, diz assim: na noite antes de Pedro ser levado a julgamento. Olha o Pedro de novo, com as mesmas características que ele tinha antes da... Pedro estava fazendo o quê? Mas ele estava preso, gente. Ele estava preso, algemado com as duas mãos, 2 pés, com um soldado para todo lado, dentro da cadeia. Vou fazer o quê? Deixa eu dormir. E outros montavam guarda na porta da prisão. Diz a palavra de Deus que de repente uma luz intensa brilhou na cela. E um anjo do Senhor apareceu, tocou ao lado de Pedro para acordar e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos seus pulsos. E então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que acontecia. Passando o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Ô Alê, você pensa que foi a PPA que inventou o portão eletrônico? Negativo. Aqui, ó, JJA, Jesus. Chegou lá, o anjo já abriu o portão, Pedro saiu. Continua a história. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até subitamente que o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si, e verdade mesmo, é verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para fazer o quê, gente? Para orar. O que a igreja fazia? Orava. Pedro estava dormindo. E Pedro tinha o direito de dormir, sim. Trabalhou bastante. Foi preso. E nós precisamos entender que nós não somos super-homem. Às vezes precisa tirar um pé do acelerador um pouco, dar uma dormida, uma viajada, uma descansada. Precisa. Sim ou não, gente? A gente precisa disso. E nos momentos de tanta pressão, nós precisamos descansar também e olhar o que ele fez por nós. E o que Deus fez também na vida de Pedro nos capítulos anteriores. Pedro precisava parar um pouco. A igreja estava acostumada com Pedro orando por eles, mas agora nós vemos uma igreja orando por Pedro. Não há problema nenhum em ser um crente 6 horas. Mas uma hora você vai ter que inverter os papéis. Você sabe o que é o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Eu não vou hoje, mas 6 horas por mim. Não tem problema nenhum, irmão. Você pedir oração para o pastor, para os irmãos. Eu não vou na vigília hoje, mas 6 horas por mim, oro. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que vir orar. Sim ou não? Amém, gente? Vai chegar uma hora que você vai ter que desempenhar o seu papel. E aí você vai receber também os crentes 6 horas. E você vai falar: sim, oro, pode deixar, oro sim. Pedro falou: agora não dá. E a igreja estava orando por Pedro. Pedro estava lá com 2 correntes preso. E a palavra de Deus diz que a igreja estava orando por ele. De que maneira que a igreja estava orando por ele, gente? Fervorosamente. Pedro podia orar, mas ele estava com as 2 mãos presas. A igreja podia, devia e orava por Pedro. Às vezes, quando um Pedro está em uma prova, o que a gente faz? O que a gente precisa fazer quando Pedro está na prova? Às vezes você mesmo pode ser o Pedro. O que podemos fazer quando Pedro está na prova? Nós não podemos desprezar o poder da oração. Amém, gente? Nós não podemos. Atos 12, 7 e 8 diz assim: depois dessa luz que brilhou, como essa aqui, ó, o anjo do Senhor apareceu. Sabe o que eu achei interessante? Quem está preso e cai as algemas, o que o cara que está preso faz depois que cai as algemas? Ele quer sair correndo. Hoje falou: para, volta, põe o seu Nike. Foi ou não foi? Vista-se, calma, não sai correndo não. Eu vou te conduzir, espera aí. Do mesmo jeito que você entrou, você vai sair.
Você não vai sair despinguelado aí não, com as roupas tudo caindo. Não vai sair correndo descalço. Espera aí, olha o que o anjo disse. Vista-se, calce suas sandálias. O Juliano é da época da alpargatas, né? Eu tô brincando. Hoje a gente estava falando disso, né? Cadê o Cabreira? O Cabreira está lá. 1946, conga. Quem usou conga aí? Levanta a mão. Velho. Quem usou? Chinesinho do Paraguai. Quem usou? Velho também. Quem mais? Que chute. Quem usou? Velho também. Esses meninos não sabem nada. Quem vem, fica vendo, ó. Quem já teve um Nike? Vou abaixar um pouco. Quem já teve um All-Star? Vans. Tá vendo? Vans é a edição que tem ali, ó. Vans. O anjo falou: põe uma alpargata aí, eu vou sair com você daqui. Pedro fez o quê? Olha o que Pedro fez. Pedro não fez igual você, jovem. Que a mãe fala, põe blusa e pega o guarda-chuva. Olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 7 e 8. Não vai nem chover, mas a mãe fala, leva o guarda-chuva e põe uma blusa. E você faz igual Pedro, quer ver? Que é mentira que você não faz? Olha no versículo 7 e 8. Diz assim, levante-se depressa. E as correntes caíram da mão. No versículo 8. Coloque um cinto, calce sandálias, e ele o fez. O anjo disse mais, põe a capa e siga-me. Sabe o que Pedro fez aqui? Ó? Minha outra tradução diz assim, vista-se e calça as sandálias, e Pedro obedeceu. Obedece. Tá calor, põe blusa. Vai de blusa, depois você tira. Não vai nem chover, mas leva o guarda-chuva. Agora o anjo diz, vista a capa, siga-me. Pedro podia sair correndo. Mas o anjo disse, ó, fica aí, espera aí. Você é o Pedro, e não mais aquele Pedro que negou Jesus. Você é um Pedro agora cheio do poder de Deus. Você vai sair daqui, Pedro, tranquilo. Inclusive, eu vou abrir o portão ali e vou fazer ele virar eletrônico. E, inclusive, uma outra coisa. Pedro passa pela primeira sentinela. Vocês viram aí? Tinha uma sentinela. Pedro passa primeiro. E a igreja estava como? Como? Pedro passa pela segunda sentinela. E a igreja estava como? Como? Chegaram ao portão. E a igreja estava como? Como? E a porta? Abriu. Isaías capítulo 22, versículo 22, a parte B diz assim. Quando ele abrir as portas, ninguém pode fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém pode abri-las. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Miqueias capítulo 2, versículo 13 diz assim, aquele que abre o caminho, irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Foi isso que o anjo fez. Não se pode parar a obra do Senhor. Não é um, são 2 postos de guarda, o portão de ferro, mas Pedro precisava aqui da oração fervorosa da igreja. Quando nós oramos fervorosamente, Deus envia anjos a favor de Pedro. E no versículo 11, diz assim, agora Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, ou tramava contra ele. Assim que você orar por Pedro, assim que a igreja se colocar em oração, te peço que Pedro possa entender que está com ele. E quando nós intercedemos em favor de Pedro, que ele mesmo veja que o Senhor está com ele. Amém? Eu não sei qual é o seu Pedro. Pedro fica impressionado e diz, de fato, Deus está comigo mesmo. Chega no outro dia, os soldados despertam e falam, cadê Pedro? Cadê Pedro que estava aqui preso? Aonde ele foi parar? E como Herodes não gosta de perder a sua fama, diz lá no capítulo, do versículo 20 ao versículo 23, que ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento no dia marcado. Herodes, vestido com seus trajes reais, sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homens.
esse homem é um Deus. O povo falando. Visto que Herodes não glorificou a Deus, a palavra de Deus diz que imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Você já ouviu um corinho de fogo que diz que quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho? Já ouviu esse corinho de fogo? Já ouviram isso? Foi o que Herodes quis a todo momento. Quando ele matou o apóstolo Tiago, ele queria fazer o mesmo com Pedro e prende Pedro para chegar lá e fazer a mesma coisa para que ele então obtivesse ali o grau máximo de ser reconhecido pelo povo então como Deus. E porque ele não repreendeu o povo, ei, não sou Deus não. Ele pegou aquela glória para ele. Diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor desce e fere ele, e ele morre, comido de um verme, de bicho. Presta atenção no desfecho que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. O espírito de Herodes se opõe ao chamado de Pedro. E Herodes tem um propósito de se tornar Deus. Mas quando encontramos em nossa guerra espiritual indivíduos como esses, nós temos que recordar então do final do espírito de Herodes, que está morto e comido de bicho de verme. Sabe aqueles que concorrem com você? Sabe aqueles que te perseguem? Sabe aqueles que querem também, tramam contra a tua vida? Lembre-se do espírito de Herodes. O fim dele, se não se arrepender, vai ser comido de bicho. Está entendendo o que eu estou dizendo? A obra do Senhor ninguém pode parar. Ninguém pode impedir um ungido de Deus de fazer a obra do Senhor. No versículo 24, entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e continuava a se espalhar a palavra de Deus ainda. Quais são os Pedros que você tem que interceder? Até quando tem que orar fervorosamente? Até quando Pedro sair da prisão. Pastor, já orei uma vez e cansei. Enquanto Pedro não sair da prisão, você continua orando fervorosamente. Em nome de Jesus. Amém, gente? O mal não vai parar. O que Deus escreveu para que você viva. Em nome de Jesus. Finalizo com 3 coisas que a gente precisa entender de tudo isso que eu disse na vida de Pedro. Perdoem os Pedros. Orem por eles. Não só orem, mas orem fervorosamente por eles. Até que eles saiam da prisão que eles se encontram, em nome de Jesus. Você sabe o que eu estou dizendo. 3 coisas que a gente tira de lição. Primeiro, não despreze o valor da oração. Segundo, não deixe de orar por Pedro fervorosamente, até que ele saia da prisão. Terceiro, mesmo que não veja e não saiba os detalhes do que está passando, você não precisa saber de detalhes. O povo não precisou saber, será que Pedro está com 1 ou 2 algemas? Nós precisamos orar, mas eu preciso saber, está com 1 ou 2. Se não falar quanto é, eu não consigo orar. O povo continuou orando, independente dos detalhes. É um portão ou 2? Quantas sentinelas tem lá? Não interessa, o povo continua orando. Você não precisa saber disso. Você precisa orar fervorosamente. É Deus que abre as portas. Não controle a informação, faça o que Deus quer que você faça. Nós precisamos, irmãos, de uma igreja que perdoe. Nós precisamos ser homens e mulheres que perdoam. Mas também nós precisamos ser uma igreja que ore fervorosamente. Nós precisamos orar fervorosamente. Hoje, segundo domingo do mês de julho, é o dia do pastor. Hoje é dia do pastor, sabia disso? Não, ninguém sabia. Só eu. Recebi alguns irmãos que me mandaram mensagem, mas não quero pôr peso no teu coração. Eu quero pedir para você, muito mais do que uma mensagem, para que ore pelos seus líderes. Em algum momento da minha vida, eu preciso das orações de vocês. Algum momento da nossa vida, os líderes, o seu líder de JNI, líder de missão, líder de EBD, líder de mulheres, líder de crianças, líderes membros da junta, nós precisamos da sua oração fervorosa. Amém, gente? Eu preciso da sua oração. Eu preciso da sua intercessão pelos líderes, pelos pastores. Nós precisamos orar. Se lembre na tua cabeça dos pastores que passaram pela tua vida, de quantos pastores investiram tempo, investiram o suor, o trabalho, o tempo que eles deixaram de ter com a família deles para estar com você. Lembra dessas pessoas.
A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Pedro, que estava lá preso. Pedro orava pela igreja, estava presente sempre com a igreja, mas quando Pedro não estava, a igreja o retribuiu com o maior presente que ele poderia receber. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para um pastor? Ora por ele fervorosamente. Ore pelo seu pastor fervorosamente. Parece que eu estou legislando em causa própria, mas eu estou dizendo, né, mostrando para os irmãos também as minhas fraquezas. Eu preciso da sua oração.